A minha mãe é professora de ensino religioso, né? Então não tinha como ser diferente. Eu sou afilhada de um padre, né? Então, assim, a gente cresceu nesse ambiente muito religioso, muito harmonioso, onde nossos passeios de domingo à tarde eram um seminário, né? Aquele cenário de cantorias, de oração. E estudei em escola religiosa, né? Boa parte da minha vida, e de ir à missa aos domingos, de comunhão, de receber todos os sacramentos, né? Então, a gente é, sim, de família cristã e eu passo isso para minhas crianças também, dar continuidade, né? Na história das E nossas vidas. como foi na tua infância? Tu sempre tivestes um sentimento, é, aliás, uma clareza da existência de Deus, ou isso veio se amadurecer em ti já mais tarde? Não, eu sempre tive, né? E assim, eu digo que o meu despertar foi muito bem cedo, né? Com 9 anos, eu estava já na quarta série, né? Numa escola em Castanhal, que é o Colégio São José, é o nome. E a professora, ela era assim uma educadora e ela era uma senhora já para aquela turma. E ela falava muito de Deus, né? E fazia as orações, ela fazia uma oração que eu carreguei de lá até aqui, né, hoje, todos os dias da minha vida, que é a oração de São Miguel Arcanjo, que a gente rezava de manhã cedo, todo mundo junto ali, aquelas crianças, e eu fui despertando ali, né? Claro que com o amadurecimento a gente vai fortalecendo isso, né? Eu acho que com a maternidade, a minha ligação com Deus, ela fortaleceu ainda mais. Já era forte, mas quando a gente vê, né? Eu acho que todo mundo que é mãe percebe, tem esse mesmo sentimento. Quando a gente vê aquele serzinho que nasceu do teu ventre, né? De falar, meu Deus. Então, foi assim, a maternidade, ela trouxe esse sentimento mais profundo, né, para o meu coração e para a minha vida. Né? Então, tão gostoso que foi esse sentimento que eu tenho 3 crianças, né? Então, assim, sempre com a mesma gratidão, né, de ver aquele serzinho para tu conduzires, né, para a confiança que Deus deposita em ti, né, para te dar um ser para cuidar, para criar, para educar. É incrível, né? Eu gosto de contar sempre, a minha filha ama essa história, que quando ela nasceu, quando eu botei ela aqui assim no peito, né, na maternidade ainda, eu ficava contando quantos dedos ela tinha. O tempo inteiro. Ficava contando. Será que eu contei certo? Será que minha filha tem todos os dedinhos? E ficava olhando as falanges e aquela unhazinha tão Tão pequenininho. pequenininha, né? E como Deus é perfeito, que cuida de todos os Os mínimos detalhes, detalhes. nos mínimos detalhes. É muito incrível. Então, e, e ainda na infância, como era o teu comportamento assim em relação a Deus? Eu lembro que eu criança, eu era muito claro para mim a existência de Deus, mas não era algo que eu soubesse passar para outras pessoas. Não sabia. Eu sabia para mim, era natural, como se fosse. A gente quando criança, a gente consegue passar, eu acredito, assim, de uma forma tão sutil que hoje a gente mais madura a gente consegue perceber. Eu morava numa cidade aqui pertinho, né, aqui em Castanhal, em um bairro que hoje a gente infelizmente não vê mais isso nas ruas, né, as crianças brincando, correndo, pulando. E a minha rua lá em Castanhal era uma rua muito alegre, muito dinâmica, eram muitas crianças.
E nós, como nós somos 3 irmãs, era a casa das meninas, né? Então, as nossas amiguinhas ali estavam sempre ao nosso redor, brincando, conversando. E a mamãe, muito sábia, ela percebia que tinha, eu acho assim, ali naquele meio, poderia ter alguma criança que tivesse essa, não essa a família um pouco mais parecida com a gente, então ela agregava, né? Ela trazia. Porque aquela criança que vivia na rua, por que fica na rua, né? Então, o que ela fez? Ela agregou essas crianças todas e ela formou ali naquela rua uma reunião. Ela fazia uma reunião semanal. Ela falava, reúnam os amigos de vocês. Vamos reunir aqui no pátio de casa e vamos conversar sobre Deus. Vamos falar sobre Nossa Senhora, vamos falar sobre a bondade, vamos falar sobre o amor ao próximo. E, Andréia, aquilo era incrível. Hoje eu encontro essas amigas, né, todas hoje mulheres casadas, mães de família, e elas falam que isso é uma lembrança que todas elas carregam, Que lindo. que não marcou só a minha vida e a vida das minhas irmãs, marcou uma geração, né? Então, assim, ali a gente falava de Deus, ali a gente sabia como se portar quando a nossa mãe não tivesse perto, por exemplo, porque ali a gente cuidava das nossas amigas, a gente não brigava, a gente não chamava palavrão. Então, assim, aquela reunião fez um bem tão grande para todas aquelas crianças daquela época, né, daquela geração, que cada um foi tocado de uma forma diferente. E nós éramos muito crianças, né? E depois nós viemos morar para cá, para Belém, né? Meu pai veio transferido e eles sentiram muita falta. Essas crianças, pelo que eu saiba, todo mundo conduziu a sua vida direitinho, né? Tipo, ninguém foi para outro lado, né? De crime, de coisas ruins. Mas a gente sabe que a gente faz a diferença, né? Que a gente fez a diferença. Tanto nós 3, né? Quanto a minha mãe, nessa sabedoria, né? De agregar ali. Então, assim, eu tive uma infância muito serena, muito tranquila, né? De ir à missa, de ir para catequese. Nossa, tinha... depois da catequese, a gente gostava tanto. Depois, o que nós vamos fazer depois da catequese? Tem a perseverança, que era o grupo já dos maiorzinhos, né? Dos pré-adolescentes. E sempre com o mesmo propósito, da gente fazer as orações. Eu lembro muito das orações que nós fazíamos a cada refeição lá em casa, né? Que a gente, ao redor da mesa, a gente cantava uma música, né? E coisas assim que hoje a gente, por mais que a gente tente trazer, parece que fica um pouco mais distante do que era. Porque hoje eu faço com as minhas crianças, mas não é uma coisa diária, né? É mais um domingo que a gente reúne, porque pela correria. E na minha casa, quando criança, não, sempre acontecia. Né? A minha casa era rodeada de freiras, de padres, né? Porque a minha mãe fazia parte de grupo da igreja. E era muito gostoso, assim, de conviver naquele ambiente, né? Era a segurança, né? A Assim, segurança. seguro. A segurança que Deus nos proporciona, né? Isso. E a tua mãe, além de participar da igreja, tudo, ela servia ao Senhor dentro de casa, Dentro de casa. com os vizinhos, né? Com os amigos das filhas. Muito legal. Isso é muito bacana, porque eu sempre falo assim que a gente tem condições de servir ao Senhor com o que nós somos, com o que a gente tem disponível ali, Sim. né? Ainda que seja dando uma palavra com alguém, né? Não precisa de muito, né? É só... Da forma que você escuta alguém atentamente, já é uma forma de estar servindo a Deus, né? Porque às vezes tu escuta, mas escuta aleatório, escuta não dando atenção, mas hoje as pessoas elas estão muito assim, quando tu escuta e que tu responde o que realmente aquela pessoa estava te contando, eu disse, nossa, mas tu estavas prestando atenção? Estava, porque a gente sabe a importância, né? Então, assim, Deus está nas pequenas coisas.